Agora, nesse capítulo 12, nós vamos falar da unidade da fé, que é a mansidão, né? A mansidão é um fruto do Espírito Santo de Deus, né? Ser manso muitas das vezes não é fácil, mas é possível. Eu me lembro de uma situação que eu comecei a orar a Deus, falando: Jesus, me dá paciência, me dá mansidão, temperança, longanimidade para lidar com certa situação. E Deus falou assim para mim: eu não vou te dar mansidão, eu vou te dar situações para você ser mansa. E essa situação é uma delas. E eu tive que aprender a lidar com aquilo. Eu tive que aprender a ser paciente. Eu tive que aprender a lidar com aquela pessoa que pelo qual todos os dias me tirava do sério. Não é fácil, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus, quando a gente atribui, né, uma palavra que a gente já falou lá no primeiro capítulo, que é a humildade, ele nos ajuda. Ele nos ajuda, o fardo fica mais leve, né? Você começa a olhar para aquela situação ou para aquela pessoa que está tentando tirar a tua paz, que está tentando roubar a tua mansidão. Você começa a lidar com aquela pessoa de forma diferente. Não é fácil, cada um tem um gênero. Você tem um gênero, eu tenho outro gênero e cada um vai ter o seu. Só que tem pessoas que são mais geniosas do que a outra e a gente precisa aprender no espírito a lidar com esse tipo de situação, porque a mansidão, ela nada mais é do que a paciência, aquela pessoa que leva paz, aquela pessoa que apazigua, que pacifica. Às vezes a gente vê situações de pessoas chegar perto da gente no ambiente de trabalho, acontece muito isso. Olha, fulano falou isso. Aí vem outra, vai lá, conversa, fala com ela não pode fazer aquilo. Sendo que o que ela teria que orientar aquela pessoa? Olha, não age dessa forma, esfria um pouco a cabeça, depois você vai lá, tira as conclusões com a pessoa que você precisa tirar, mas não resolve nada de cabeça quente, porque você pode falar coisas que nunca mais você vai tirar. Você pode ofender essa pessoa e ela pode se sentir ofendida para o resto da vida dela. E isso acarreta mágoa, rancores, ódio, que é totalmente o oposto de um fruto do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito de Deus é paz, é longanimidade, é temperança, é domínio. E quando a gente deixa de usar a mansidão, 99% das vezes a gente perde o domínio. A gente acaba ofendendo, a gente acaba sendo grosso, a gente acaba sendo mal educado. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e eu procuro fazer é pensar o que Jesus fazeria diante dessa situação. Não somente quando alguém te tira do sério, mas quando vem algum laudo médico, quando vem algum problema que aos olhos humanos é impossível resolver, o que Jesus faria neste momento? É você parar, é você pensar, é você pedir a Deus para que Ele te dê força naquele momento para agir com sabedoria, para agir com temperança, para agir com mansidão, com longanimidade, porque Ele dá. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Nós estamos sendo provados a ferro e fogo nesse ano de 2020. Quantos estão ficando depressivos? Quantos estão tendo síndrome do pânico, síndrome do medo? Quantos já tiraram a sua vida por causa desse problema que está assolando a vários países nesse ano de 2020? Mas se essa pessoa parasse um pouquinho
e conversasse com Deus, colocasse diante de Deus, pedisse a Deus que a desse paz, temperança e longanimidade, Deus iria criar situações para que ela aprendesse a lidar nesse tempo e nesse momento. Mas muitas das vezes a gente prefere agir de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que nós achamos. O achômetro do homem, ele é errante, ele é falho, mas o de Deus não. Deus, quando ele fala, é pronto e acabou. Ele bateu o martelo como juiz, está acabado, está sentenciado. Então, que nós venhamos entender que Deus não nos vai dar mansidão, mas Ele vai nos dar situações para que nós sejamos mansos.